Alô Brasil do Agro e dos Negócios, boa noite, estamos de volta, podcast Agronegócios no coração do Brasil, na querida Jataí, noite de segunda-feira, 17 de abril, estamos aqui no CCAJ, Centro Comercial do Agronegócio, que é o nosso palco de segunda, de quarta, de sexta, dessa programação do Brasil Verde e Amarelo aqui na tela, maravilhoso, produzindo cada vez mais e ajudando a alimentar o mundo e vencendo desafios, desafios que são inerentes ao agro, desafios que a gente tem aí todas as safras e hora ou outra aparecendo um desafio que é imposto também ao agronegócio, Imposto figurativamente e literalmente falando também nessas situações aí. O produtor tendo que novamente vencer esses desafios para poder continuar tocando a sua atividade. E é claro, sempre que necessário também contando com o apoio de profissionais que dão todo esse amparo ao agro, como são os advogados, tributaristas do agro principalmente, como é o caso do nosso bate-papo aqui de hoje, e de tantos outros profissionais que a gente sempre evidencia aqui a sua importância nessa programação que é voltada para o agronegócio, mas que mostra também as potencialidades do nosso empresariado, dos nossos comerciantes, Jataí e o grande sudoeste goiano num todo, e a sua importância indiscutível no cenário socioeconômico de Goiás e também do Brasil, obviamente. E conosco nessa grande jornada pelo agro e pelos negócios, nós temos a Agrotécnica Buriti, o Grupo Reimac, o braço forte do homem do campo, a Casa Carlone, a Altec Brasil, trabalhando juntos por um planeta de abundância, a Feira de Gerenciamento de Compras Agrícolas, Dr. Leonardo Scopel Macchione, advogado tributarista do agro, também conosco nessa programação do Brasil Verde e Amarelo. Justamente ele é o nosso convidado nesta edição de hoje, segunda-feira, tratando de um assunto recorrente, porém muito importante, que é a questão da taxação do agro aqui em Goiás. Voltamos novamente ao assunto, se faz necessário, momentos decisivos para o agronegócio do estado de Goiás nessa questão. E em outras questões também, é um momento decisivo para o agronegócio brasileiro. A gente vai dar uma pincelada em todas as situações, mas principalmente nesse foco principal que é a taxação do agro. Doutor Leonardo Scopel Macchione, boa noite ao senhor, obrigado mais uma vez por estar conosco, seja bem-vindo. Boa noite, Peterson, boa noite a todos os que acompanham o podcast Agronegócios. Mais uma vez, Peterson, é uma satisfação estar aqui, falar de um tema recorrente, mas que não deixa de sair de pauta, né? Verdade. Todo tempo a gente acompanha reviravoltas aí e é algo que é só mais um capítulo dessa novela que está longe do fim. Interessante a colocação do doutor Leonardo, é só mais um capítulo, porque a gente tem certeza que ali na frente, novamente, nós teremos outros desdobramentos, enfim. É pior que uma novela mexicana, aquela que não acaba nunca, né, doutor? Isso que é ainda pior. Quando o senhor estava lá, de fora do agro, menino Léo ainda, iniciando os estudos e tal, imaginava que realmente o agro lhe imporia, lhe traria tantos desafios assim, Léo? Peterson, excelente pergunta. Hoje o agro, eu sempre falo que ele é a galinha dos ovos de ouro, né? Tanto pro fisco como um todo, principalmente nesse período aí de pandemia, em que o PIB do agro ele teve um aumento, né, na participação nacional. A gente vem acompanhando, e aqui eu faço até um registro, Peterson, muitos, na verdade, tem uma visão equivocada da tributação sobre o agro. Certo. Né? A gente ouve alguns dizendo que o agro, o setor produtivo, quando eu falo agro, ele envolve antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira, desde os insumos até a produção, até a comercialização. Então é uma cadeia muito grande que envolve muitos agentes, né? Ela não se resume apenas dentro da fazenda, existe todo um complexo por trás. E a tributação sobre a atividade rural, ela não existe nenhuma facilitação. Pelo contrário, ela tem um tratamento diferenciado, mas por uma questão legal, previsto na Constituição Federal. Por uma razão muito simples, o agro, ele produz o alimento. E a gente precisa do alimento para sobreviver. Por essa razão simples, mas importante, existe um tratamento diferenciado junto ao agro. Não quer dizer que não existe pagamento de tributo. Claro. Pelo contrário, e existe uma carga tributária muito alta, muito alta. E o que a gente sempre bate na tecla, a partir do momento que você taxa o agro, consequentemente, o custo aumenta da produção e quem sente no final é o consumidor.
Então muitos, mas tem que aumentar os impostos, né? É uma tributação baixa. Primeiro, não é baixa, é uma tributação muito alta. Porque é sobre muitos, lucro, né? Pior ainda. Justamente. Né? É uma tributação muito alta. E quando você onera a cadeia, o produto final ele vai ser onerado e vai chegar na cesta básica, vai chegar no produto, no consumidor final, que vai ter uma carga. Quem assume, por vezes, esse pagamento é o consumidor na cadeia final. Então, hoje, infelizmente, tem-se uma visão por parte do Estado como um todo dessa sanha, essa vontade de arrecadar e tributar, por muitas vezes desrespeitando aquele textinho que nós temos ainda que se chama Constituição Federal. Se essa sanha arrecadatória tivesse um pouquinho desse ímpeto dela na vontade de enxugar a máquina pública, por exemplo. Se um pedacinho dessa sanha arrecadatória fosse revertida em digamos assim, em distribuição de cargos técnicos e não políticos, de pessoas que realmente poderiam resolver a situação nos vários gargalos que nós temos dentro do agro, nesse organograma da estrutura estatal, por exemplo, né, quando a gente fala mais referido ao Estado em si, né, nesse grande arcabouço, vamos dizer assim, esse esqueleto que a gente tem da estrutura administrativa do Estado, que é inchada e que muitas vezes não tem as pessoas certas nos lugares certos. A gente vê atraso, burocracia, processos extremamente lentos, ao contrário do agro, que tem as pessoas certas ocupando a posição que lhes cabe, que é a posição de empresário rural, e que são cada vez mais dinâmicos, e o Estado não consegue acompanhar isso. Faz o quê? Tributa o produtor de maneira intempestiva, como aconteceu agora com a taxação do agro, e novamente os setores, como se referiu à questão do PIB, que é responsável por 27,4% do PIB brasileiro em 2022, vai ter que arcar com despesas, não só em nível nacional, mas também aqui em Goiás, com essa questão ainda, esse imbróglio todo da taxação do agro, doutor. Peterson, e existe uma premissa, né, que ela deveria ser aplicada e que não é. A partir do momento que você precisa aumentar ou precisa de caixa, qual que é a regra básica? Cortar a despesa. Mas, por vezes, a gente acompanha o inverso. Ao invés de cortar a despesa, não. Aumenta a receita. Sim. Só que esse aumento de receita, por vezes, ele se respeita uma série de questões, né? E a gente, eu, Peterson, como advogado tributarista, né, e que há muito tempo estudo, eu sempre falo, quando cria-se um tipo de cobrança, né, em especial no agronegócio, que é onde eu atuo, para o produtor, eu sempre fico uma pulga atrás da orelha. Porque, assim, se nós, como advogados, né, operadores do direito, nós não nos posicionarmos, né, no sentido de que apresentar as ilegalidades, mostrar que, de fato, isso está sendo cobrado de forma errada, é aquela frase, os fins não justificam os meios, né? A gente sempre fica incomodado. Por quê? Porque a partir do momento que nós temos esse dever moral, legal, de combater o bom direito, no sentido de que está errado, vamos tomar as medidas corretas. Porque se a gente não faz isso, quem irá fazer, né? E assim, se a gente se mantém omisso, qual que é a tendência? É que aumente, que alastre. E a gente acompanha, por exemplo, eu sempre uso como exemplo, Mato Grosso do Sul, FETAB e o Fundersul, que são dois fundos similares. Lá começou em 1999 e 2000. Começou uma cobrança pequena, né, numa situação bem específica. Ninguém falou nada, o que aconteceu? Correto. Alastrou. Aí quando alastrou já era tarde. Mas lá, tarde no sentido de tomar alguma medida urgente, né, de imediato, como está sendo feito aqui no estado de Goiás. Agora, imagina, doutor, pegando aí um gancho na sua fala, o montante que não é arrecadado no Mato Grosso. Né? Eu não recordo dos números, mas é uma cifra assim muito alta, chama muita atenção. Final de semana, agora sexta-feira, um colega, um amigo de longa data que reside no norte do Mato Grosso, colocou um vídeo retornando para a cidade dele, questionando justamente sobre isso. Cadê o investimento do estado de Mato Grosso em infraestrutura? Olha, não tem como tentar explicar para vocês aqui a condição da estrada, só para quem viu o vídeo. Não eram buracos na estrada, era um pedaço de estrada nos buracos. Cratera. Totalmente intransitável, ele rodando aí a 20 por hora, 30 por hora quando dava de caminhonete. Então, situação insuportável, insustentável do produtor, né, que paga, né, ele é empresário até urbano, não é rural, mas que tem lá os
os seus conterrâneos, lá, os cidadãos do Mato Grosso, que paga o FETAB, que seria para a conservação das estradas. E esse é o grande questionamento, mesmo com a promessa aqui do governo do Estado, que nenhum real seria desviado do Fundeinfra e tal, mas se garantir que nós temos que esse dinheiro será realmente aplicado na conservação das estradas, né, doutor? Peterson, você tocou num ponto extremamente importante. Primeiro, o governo passa. A gente não sabe quem virá daqui governo para daqui 2 anos, né? 2 anos. Hoje, a política, o posicionamento é esse. Amanhã a gente não sabe. Inclusive, um ponto muito criticado no FETAB e no Fundersul. A razão da sua criação basicamente foi a mesma. Reinvestir na infraestrutura, nas rodovias, no asfalto, inclusive sendo cobrado dos produtores sobre comercialização de produtos oriundos da atividade rural. Mas, inclusive, com alguns levantamentos que foram feitos, até para a utilização em reforma de estádio da Copa do Mundo foi utilizado. Pagamento de salário judiciário, né? justamente. Então, assim, o ponto é esse. Começa de uma forma com a intenção de reverter integralmente no uso da origem, né, dessa cobrança, mas e aí? Daqui 1 ano, 2 anos, como que vai ficar essa fiscalização? Né? Eu sempre bato na tecla. Qual que foi a razão da criação do Fundeinfra aqui no estado de Goiás? Limitação da alíquota do ICMS. De fato, houve uma perda na arrecadação, né? A partir do momento... Perda de receita. Perda de receita. Aí você justifica a criação por conta dessa perda de receita. Mas eu pergunto, hoje, inclusive, já há, né, notícias de que a União, o governo federal está compensando parte da perda dessa receita. Inclusive, o estado de Goiás já recebeu uma parte desse dinheiro que deixou de arrecadar. Segundo ponto, essa alíquota do ICMS ela está sendo restabelecida. Ela vai, tudo indica, que vai voltar à sua cobrança normal. Ou seja, essa perda de arrecadação ela não terá mais. E aí eu pergunto, vai deixar de cobrar a taxa? Né? Só nos 2 primeiros meses que mais 200 milhões? 212 milhões. 212, é muito dinheiro. E assim, isso foge, Peterson, essa taxa, ela foge daquela lei orçamentária. O Estado, por vezes, ele tem um certo arbítrio para investir onde bem entender esse dinheiro. Então, assim, é uma questão muito complexa, né? E que a gente vem batendo no pé uma frase muito simples, né? Os fins não justificam os meios. Justamente. O que mais chamou atenção também agora, na última semana, foi uma outra nota do governo do estado de Goiás, né? Confirmando a manutenção da cobrança da taxa do agro referente ao mês de março. Por quê? Porque a Procuradoria, né, entendeu que, como a decisão do ministro Toffoli foi a partir de abril, não exime o produtor desse pagamento do mês de março. É uma covardia gigantesca isso, doutor, porque já há uma decisão, né, mesmo que seja lá de um ministro, mas que agora inicia-se a votação, o julgamento em si, né, os votos que serão ministro a ministro, para ver qual será a decisão final. Aí vem o governo do estado de Goiás e fala, não, pera um pouquinho, ele falou só com relação a partir de 4 de abril, nós vamos taxar o mês de março, o produtor vai ter que pagar. Peterson, e aí eu te pergunto, essa taxa ela foi criada no apagar das luzes de 2022, né? A maioria dos produtores já estavam com o seu planejamento custo financeiro feito. A partir do momento que você cria uma taxa, foi do dia para a noite, né? Inclusive, se não houvesse aquele movimento, muitos sindicatos, né, muitas pessoas foram até a Alego, infelizmente, mesmo assim foi aprovado, essa taxa ela surgiria de surpresa, né? O produtor ele só teria conhecimento dela quando vendesse soja, milho e recebesse o valor já com desconto, né? Porque tentou passar na surdina. Foi aprovado no final do ano. Dia 30 de dezembro é publicado o decreto. Dia 1º de janeiro já começou a cobrança. Muitos produtores já estavam com o seu fluxo de caixa comprometido. Aí você imagina, 1,65%, que é a alíquota sobre a soja. Sobre o valor bruto, sobre a comercialização. Eu lembro que logo no começo a gente fez um podcast aqui, conversando com outro profissional, com um agrônomo, né, que está ligado junto a uma empresa que negocia com produtores e tal, e ele estava lá, né, nessa empresa, o produtor chegou, olha, eu quero fechar tantas 1000 sacas de soja aqui e tal, e ele não se ligou na questão do Fundeinfra. Quando veio o demonstrativo de pagamento, demonstrativo de pagamento, ele olhou e falou, mas esse desconto aqui, ó, o valor daquela venda que ele fez
era o valor de uma máquina plantadeira, o valor de uma caminhonete, o valor de um bem que o produtor simplesmente jogou para o Estado. Eu acho que o valor na época foi uma negociação, cerca de 400 e poucos mil reais aí e tal, que o produtor perdeu para o Estado. Peterson, agora você imagina, tem alguns cálculos que essa taxa de 1,65 ela representa de 10 a 15% do lucro líquido. Aí você soma isso, um cenário onde houve mudança de governo, só a mudança de governo por si só, ela já gera uma insegurança no mercado, né, que é a especulação, Tremenda. E principalmente no formato em que foi. Aí hoje, saca de soja, muita gente estocou, normalmente as contas, né, a regra do produtor é até dia 31 de março, que a safra paga, e muita gente segurou, né, na expectativa de que o preço ele voltasse, não àqueles preços que estavam, né, 180, 190, 160, mas 140, 150 que seja. Hoje a soja ela está a 120, 125 reais. Existe essa taxa que está suspensa, mas a gente vai falar um pouco sobre isso, até que ponto essa suspensão. E cortou praticamente todos os financiamentos bancários. Hoje, a gente conversa com alguns clientes, o banco ele até empresta a 20% ao ano, a 22% ao ano. O custeio, que até então era 9%, 10%, hoje duplicou. E aí você ingessa toda uma máquina, muita gente com soja estocada, o reflexo disso, e nem digo médio prazo, a prazo imediato para a próxima safra e principalmente para a próxima safra, é muito grande. Inclusive, a gente até acompanha alguns produtores, né, no movimento de diminuir a produção para a próxima safra, porque existe uma estocagem muito grande para tentar restabelecer os preços. Então, assim, a roda gigante, ela é um problema assim, muito crônico, né? Não é uma questão simples. Existe todo um mercado por trás disso e o efeito é muito devastador e preocupante, né? Preocupante, principalmente agora para as próximas safras. E aí, quando o senhor fala na questão do corte dos financiamentos, o governo falou de suspensão de linhas do BNDES, né? Incluiu aí linhas de Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor, Programa de Dedicação e Ampliação, Construção de Armazéns, o PCA, que estava superaquecido, né? O Programa de Crédito Agropecuário Empresarial de Custeio, foram 9 modalidades suspensas pelo governo federal, e a gente sempre faz aquele questionamento, doutor Leonardo, o senhor disse matar a galinha dos ovos de ouro e tal, mas parece que é a intenção desse governo que aí está realmente poder espremer esse setor o máximo que ele pode, matar, no sentido figurativo da palavra, acho que não tem que ser a intenção de matar, mas fazer com que esse pene venha comer aqui na sua mão, acho que ele tem vontade de fazer isso, é o que ele está demonstrando aí. Depois a gente vê aí, seguindo a mesma linha desastrosa, né, essa questão da suspensão pelo BNDES, tivemos a fala do diretor da Apex lá na China, dizendo que o agro brasileiro desmata, que o agro brasileiro polui, etc. e tal, né? Temos aí um chamado general do Lula, que integra uma comitiva internacional do governo brasileiro até a China, dizendo que vai incrementar e intensificar as invasões de terras no Brasil e outras tantas ações desastrosas que vão contra a principal fonte de renda do país, que é o agro. E aí a gente se pergunta, né, Peterson, por quê? Né? Qual que é a justificativa? Você vai simplesmente destruir algo que sustenta por muitas vezes e dá um impulso necessário para o país desenvolver. Então, assim, é preocupante, né? A principal pasto, até esqueci que era agricultura, pecuária e abastecimento, e desmantelou lá, criou o Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, com inimigos do agro presentes lá dentro, Ministério do Meio Ambiente agora tomando conta do CAR também, que é vital para o agronegócio, e tem uma Marina Silva à sua frente, que também é inimiga declarada do agro. Então, simplesmente, quer dizer, dá para entender realmente qual é o intuito desse governo. Não, e é tão complicado, Pedro, que daí a gente já começa a pensar numa série de situações, né? Sim, futuras. Aí a gente acompanha alguns grupos, por exemplo, né, alguns movimentos de produtores, principalmente, né, com essa guerra declarada, entre aspas, do Brasil e Estados Unidos, né, para que se unam com os produtores dos Estados Unidos para tentar encontrar algum formato aí para que restabeleça as condições normais do mercado, né, safrinha, enfim. E aí a gente pensa, a partir do momento que a teoria da conspiração, né? A partir do momento que
o produtor, ele não, eu vou segurar, a gente vai segurar, não vai ter o plantio, além de todas as outras consequências do mercado, né? A terra, teoricamente, ela não vai ter a produção, é uma justificativa para ter uma invasão. Justificativa, entre aspas. E a gente vai saber até que ponto isso não é, sabe? A gente acompanha aí, inclusive agora estamos aí no mês de abril, né? Que uma série de invasões foram declaradas. Então, assim, realmente, Peterson, é algo preocupante. E soma-se a isso tudo a taxação do agro. É algo que, no futuro imediato, né, os reflexos já são sentidos. Porque a gente pega hoje, por exemplo, soja, balcão e tal, 124, vamos jogar um número aqui. Aí tem para pagamento 30 dias, para descontar fundo rural e fundo infra. Fundo infra. Isso já dá 3,15%. É 1,5% do fundo rural e 1,65% do fundo infra. É muita coisa. Aí, pois é, doutor, aí o grande questionamento é, como que o produtor se prepara para a safra 23, 24 com todas essas incertezas que estão aí? É uma pergunta difícil. É muito complicado. Complicado. A gente torce, né, Peterson, e por isso que voltamos no que a gente disse aqui no início. Combater de forma legal, né, através do bom direito, essas ilegalidades, o que está a nosso alcance. E é o que a gente vem tentando fazer. Certo. Em especial, Fundo Infra. Inclusive aqui eu faço o registro aí, né, em nome do Sindicato Rural, que tomou algumas medidas, né, contra essa taxação, né, defendendo os interesses dos produtores. É uma briga, Peterson, que ela está só no começo. Pela regra geral. Pode ser que aconteça algo muito específico que acabe rápido? Pode. Né? O direito ele é muito dinâmico, o judiciário. Mas se a gente for olhar, 99% dos casos são anos e anos de discussão. E uma dessas, com certeza, é o Fundo Infra. E tem mais um ponto, Peterson, dentre outros, né? Esse planejamento do produtor. Por exemplo, em relação à cobrança do Fundo Infra, a gente vem acompanhando alguns casos de operações que não são devidas à cobrança, porque existem lá as mercadorias e as situações em que é devida a cobrança. Por exemplo, venda de produtor para produtor de gado, venda de produtor para produtor de milho. Em regra, não tem o Fundo Infra. Mas há situações em que, mesmo não sendo devido, a empresa está retendo. Eu acompanhei um caso esses dias de um cliente que vendeu para uma empresa sorgo. E a empresa reteve o Fundo Infra, sendo que o sorgo não é taxado. E aí é um ponto, respondendo, né, a sua pergunta em relação ao planejamento, independentemente de qualquer coisa. Se o produtor ele vai ou não tomar uma medida judicial, se ele quer ou não questionar a taxa, questão básica que deve ser feita. Primeiro, vai proceder com uma venda? Veja se aquela operação de fato pode ser cobrada do Fundo Infra. Por exemplo, venda de soja para revenda. Se essa revenda ela não tem o termo de credenciamento, não pode cobrar o Fundo Infra. Ah, está vendendo para uma revenda? Peça o termo. Sim. Tem um termo? Tudo bem. Veja se aquela operação de fato é cobrada. Segundo ponto, não é cobrado, peça para discriminar no demonstrativo de pagamento, mencionando que o valor foi pago. Por quê? Se lá na frente a gente não sabe, é algo totalmente assim, aberto, né? Existem várias possibilidades, mas vamos supor que lá na frente vem e diga, realmente é indevido. Ou não é devido. E aí, por algum motivo, a partir do momento que você, produtor, pessoa física, vende para a empresa adquirente, por que ela retém o pagamento? Porque ela pode ser responsabilizada por essa ausência de pagamento. Então, ela vai reter. Eu vou reter, mas quem paga é o produtor, porque eu não quero ser responsabilizada. Se você não tem esse demonstrativo discriminado que foi pago, se lá na frente vem uma cobrança em desfavor de você, produtor, você tem que vir apresentar. Eu paguei naquela operação, está aqui a nota fiscal, está destacado o valor, está aqui o demonstrativo de pagamento. Aconteceu muito no fundo rural. O produtor vendia para um frigorífico, o frigorífico retia o pagamento do fundo rural, só que não mencionava. E o produtor recebeu o valor líquido. O que está acontecendo até hoje? O produtor sendo cobrado pelo fundo rural. Não, mas eu já paguei, tá? Cadê o comprovante de pagamento? Só está o valor líquido. Então, é outro ponto importante. Vai proceder com a venda? Primeiro, devido? Sim. Peça para que venha a discriminação, o valor discriminado que de fato foi pago, para evitar qualquer tipo de surpresa. Muito bem. Doutor Leonardo Scopel, no caso agora, estamos no dia 17 de abril, comercialização sendo feita agora sem a cobrança do Fundo Infra.
Se porventura o produtor for comercializar, para determinada empresa, trade e tal, não, eu quero cobrar. Como é que ele deve proceder? Está acontecendo isso. Está em acontecendo? Algumas situações, a gente tem acompanhado, algumas empresas estão retendo, mesmo não sendo devido. Existe uma liminar. Inclusive, já tem dois... O julgamento ele iniciou na sexta-feira agora. Pela regra, como funciona, Peterson? Até para quem muitas vezes não acompanhou. Foi juizada uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade junto ao STF, pela CNI, Confederação Nacional da Indústria. Ministro relator, Dias Toffoli, semana passada, retrasada, dia 4, ele concedeu a liminar suspendendo a cobrança do Fundeinfra. A partir do momento que ele suspendeu, não é mais devida a cobrança, não pode ser cobrado, tanto assim que o próprio Estado, na semana passada, publicou uma portaria reiterando a suspensão. O próprio Estado suspendeu, em decorrência dessa liminar. Iniciou sexta-feira, dia 14, são 6 dias úteis. É um julgamento virtual. Como que funciona? Os ministros apenas inserem o seu voto no sistema. Hoje, como o Lewandowski aposentou, tem 10 ministros, né? Tirando o Dias Toffoli, que é o relator, tem 9. Já houveram 2 votos. Fachin e Alexandre de Moraes acabou de votar. 2 votos pedindo pela derrubada da liminar. Então já está 2-1 placar. Tem mais 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 votos. Doutor Leonardo, a imprensa de Goiás noticiou no final de semana, que durante a semana passada o governador teria feito lobby em Brasília, né, visitando quem deveria ser visitado para tentar conseguir um apoio em cima disso aí. Então, a gente já conhecendo um pouco de como funcionam as coisas lá em cima, tem chance de ser derrubado essa liminar aí, mais do que ser aprovado. Peterson, eu acredito que sim. Eu acredito, né, pode ser que não. Né, talvez estejamos enganados. Né? Pode ser que não, mas eu acredito que vai sim ser derrubado. Já tem 2 votos. O governo ele não ficaria omisso, né, porque até por uma questão, assim, acredito eu, de força política, no sentido, ó, já foi aprovado, eu não voltei atrás e não vai ser agora que eu vou desistir, até porque certamente ele deve ter feito um planejamento já com esse dinheiro, né? E penso eu que ele não imaginava que teria uma liminar. Eu mesmo, né, mesmo a gente acreditando... não contava com isso de maneira alguma. Através de uma liminar, não. E assim, mesmo a gente acreditando, e por A mais B, que é inconstitucional, que se tudo der certo, ao final vai ser declarada inconstitucionalidade, essa liminar pegou a maioria de surpresa. Sim. Certamente ele, né, deve estar se valendo aí de suas forças, despachos e tudo mais. Eu acredito que tem boa chance de algum desses ministros pedir destaque do processo. O que é isso? O julgamento começou sexta-feira. Sexta agora é feriado, são 6 dias úteis, então prorroga-se para o primeiro dia útil subsequente, no caso segunda-feira. Então, pela regra, até segunda da semana que vem é o prazo para os ministros inserirem os votos. Se der a maioria, mantém, referenda, a liminar fica mantida. Leonardo, a partir do momento que mantém essa liminar, como que fica? Fica sem ser possível a cobrança. Vai estar resolvido? Não. O processo ele vai seguir normal. Certo. É uma liminar. Pode ser que no final seja mantida ou não essa liminar. Pode ser que essa ação ela demore 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos tramitando. Até lá, se a liminar estiver vigorando, não pode ser cobrado. Mas aqui eu chamo a atenção para um ponto, Peterson. Mesmo com essa liminar, é aconselhável que o produtor proponha ação individual. Certo. Por quê? Principalmente por 2 motivos. Primeiro, se for revogada essa liminar, aquele que deixou de cobrar, o Estado, o que ele vai fazer? Vai vir querer cobrar. E aí existe uma discussão se durante esse período incide juros, se incide correção. Vamos supor que mantenha a liminar, que os ministros confirmem a liminar, fique lá 2 anos suspenso. Aí no final da ação, revogou e julgou improcedente a ação ajuizada. O produtor tem que pagar e aí tem todos os retroativo. Né? Aí tem uma discussão se incide juros de mora, se incide só correção. Por isso que é aconselhável o depósito em juízo. Né? Uma ação individual, por quê? Porque se lá na frente der errado, o valor está pago. Já está reservado. Justamente. E outro ponto.
partir do momento que você ajuiza uma ação, Peterson, existe uma regrinha que vem muito sendo aplicada no STF. Toda ação de toda ADI, ação de declaração de inconstitucionalidade, ação declaratória de inconstitucionalidade, quando o STF ele profere uma decisão, ele modula os efeitos. O que é isso? Exemplo, vamos supor no do Fundeinfra. Daqui 3 anos vai julgar o Fundeinfra, já manteve a liminar, agora vai para o julgamento definitivo. Ele vem e fala assim, ó, realmente é indevido o Fundeinfra, é inconstitucional, porém só daqui para frente. Até essa data aqui, tem que pagar normal. É errado, mas como isso vai gerar um impacto muito grande para o Estado, então tem que recolher até hoje. Daqui para frente não, salvo quem propôs a ação. Cria uma espécie de jurisprudência nesse sentido, doutor, ou não? Com certeza. Inclusive, tem um estudo, Peterson, que por conta dessa modulação de efeitos do STF, existe um estudo que o índice de ação, quando existe um tipo de ação nesse sentido, que pode declarar inconstitucionalidade, a quantidade de demanda de ação judicial proposta por pessoas físicas de forma individual aumenta muito. Por quê? Porque a pessoa ela pensa, ó, o contribuinte, eu vou propor essa ação, mesmo que ela vá ficar suspensa. Porque se lá na frente modular os efeitos, eu vou estar nessa exceção e vou ter direito à restituição. Certo. E aí, se você tem um depósito em juízo, basta você pedir o levantamento. Não depositou em juízo, mas propôs uma ação, você tem direito à restituição. Então, assim, Petros, em resumo, está 2-1 o placar. Tem até segunda-feira que vem para poder finalizar esse julgamento. Pode ser que algum ministro peça destaque desse processo. Eu acredito que isso vai acontecer. O que é isso? Olha como é engraçado o direito. Se ele pedir destaque, é como se tudo que foi votado não vale mais. Porque daí o julgamento vai para... Basta um ministro. Um ministro. Que daí vai para plenário físico. Aí vai ser um julgamento presencial. Sendo assim, a partir do momento que ele pede destaque, tudo que foi votado, perde. Okay. É como se não houvesse o voto. Pode ser que o ministro mantenha ou reforme, mas ele vai ter que votar de novo. Aí vai para a sessão física. E aí demora mais um tempo. Mais. Então, assim, pode acontecer muita coisa. Agora, doutor Leonardo, pelo que o senhor acompanha aí do dia a dia do STF, das decisões, das manifestações dos ministros, algum deles estaria mais tendencioso a estar mais... junto com o agro e não com o governo do Estado? Eu gostei muito do voto do Toffoli, do relator. Foi um voto assim bem fundamentado, né? E ele já adiantou, entre aspas, qual seria o posicionamento dele, que é o que a gente sempre defendeu, desde quando começou a novela Taxação do Agro. O Fundeinfra é um ICMS disfarçado. Ele ele é cobrado como se fosse um ICMS, só que o Estado fez isso aqui, ó. Ao invés de você pagar o ICMS, paga o Fundeinfra. É um ICMS reduzido. Ao invés de pagar 17% do ICMS, paga 1,65%. Basicamente foi esse o posicionamento dele. Não vi ainda o voto do Alexandre de Moraes, mas o do Fachin já totalmente sobre outra linha, outro viés. Até pelo próprio viés do Fachin, que é ideologicamente contra o agro também e tal, então acho que seria até natural, né? Bom, estamos conversando com o doutor Leonardo Scopel Macchione, advogado tributarista do agro, nesse episódio número 82 do podcast Agronegócios do Brasilzão Verde e Amarelo, que produz e que enfrenta esses perrengues aí no dia a dia, né? Contra o agro, infelizmente. Estamos aqui no CCAJ com uma força muito especial da Agrotécnica Buriti, do Grupo Reimac, o braço forte do Homem do Campo, da Casa Carlone, da Altec Brasil, trabalhando juntos por um planeta de abundância, da Fênix Gerenciamento de Compras Agrícolas e também do Dr. Leonardo Scopel Macchione, advogado tributarista do agro. Pois bem, voltando à questão aqui, eu tenho até uma nota, doutor Leonardo, gostaria que o senhor falasse também um pouquinho sobre ela. Um parecer em concordância com a posição defendida pelo governo de Goiás foi feito na quinta-feira, no dia 13, em ADI, como o senhor colocou aí, que tramita lá no STF. A Advocacia Geral da União se manifestou na quinta-feira contra a suspensão do Fundo Estadual, o Fundeinfra, em ação direta, né, a ADI, que tramita lá no STF. O documento assinado pelo advogado-geral Jorge Messias
referem-se à medida cautelar que suspendeu a cobrança da contribuição assinada pelo ministro Dias Toffoli. O parecer está em concordância com a posição defendida pelo governo de Goiás sobre o tema. Recebemos o parecer com neutralidade, diz a nota, e estamos confiantes na reversão da medida cautelar que suspendeu a cobrança do fundo. Acreditamos que os demais ministros vão compreender a constitucionalidade e a necessidade da lei, afirmou o governador Ronaldo Caiado. E aí, conforme o Estado sustenta, a AGU compreende que a cobrança não é um novo tributo, já que o pagamento, olha só isso, é facultativo, diz a AGU, sendo obrigatório apenas para aqueles que optam pela manutenção dos incentivos fiscais. Mas é um engodo sem tamanho esse, doutor. Pelo amor de Deus, né? Chega a ser engraçado, Peterson, que o ponto principal do Fundeinfra é se ele vai ser derrubado ou não. É se considera que ele é facultativo ou se ele é obrigatório. Se considerar que ele é um de pagamento obrigatório, ele vai ser derrubado. Por quê? Porque ele configura um tributo. E um tributo criado de forma avessa à Constituição Federal. Se partir do entendimento que é facultativo, aí ele vai ser mantido. Agora, o interessante é que a questão do facultativo, o governo do Estado fala, o senhor é produtor rural. Aí o governo fala, olha, produtor rural, o senhor Leonardo Scopel, é facultativo, mas o senhor não paga para o senhor ver o que eu vou fazer com o senhor com o ICMS lá na frente depois. Não, facultativo. Muito, dar com uma mão e tirar com a outra, né, Peterson? Facultativo, eu entendo que seria o seguinte, você paga se quiser mesmo. Eu quero contribuir para a melhora da malha rodoviária do Estado. Ponto. Tem um fundo lá, essa safra eu quero contribuir, na outra eu não vou contribuir porque eu não estou com condição, porque eu não quero, ponto. A situação ela vai permanecer a mesma. Agora não, a facultatividade que eles defendem é o seguinte, ó, se você não contribuir, você perde o benefício de isenção do ICMS. Você tem que pagar 17% de ICMS. Entre pagar 1,65% e 17%, é evidente que o produtor ele vai optar por 1,65%. Na verdade, Pedro, é tão engraçado que quando é feito a venda para a empresa adquirente, para uma trading, para uma exportadora, para uma revenda, o produtor ele faz o negócio, ele já recebe o valor da mercadoria com desconto. Claro. Ele nem é lhe dado a opção de assim, ó, você quer recolher? Não, não quero. Então eu vou te pagar, eu vou te passar o valor referente ao Fundeinfra. Não, já vem o valor descontado. Então nem tem opção de escolher se quer ou não. Justamente. E além disso, Pedro, além de não ser facultativo, cobra sobre operações que não podem ser cobradas. Né? Venda de soja para exportadora, para trading. É imune do ICMS, está previsto na Constituição. Aí vem o governo do estado de Goiás e fala o seguinte, ó, é imune. Você vai ter que, porém, você vai ter que recolher o ICMS agora. Quando você vender para uma trade, 17%. Se você não quiser recolher, pague o Fundeinfra. Então, assim, e seria tão natural se obedecesse os ritos constitucionais, porque é totalmente inconstitucional a cobrança. Não bastaria obedecer aquilo que está lá, né, na lei, mas não, cria-se novos atalhos e tal, coloca essa questão como sendo facultativa, pune severamente o produtor, porque isso é uma punição, essa sobretaxa, e o produtor novamente fica com esse grande peso nas costas para poder ter que manter essa máquina pública totalmente inchada, às vezes até inoperante em alguns setores e tal, e vem justamente de alguém que se colocava como um grande defensor do agronegócio de Goiás. Isso é o pior de tudo ainda. E algo que nunca foi cogitado durante o período eleitoral, né, Peterson? Não, jamais tocou no assunto, nem pensar. Só depois. E algo que durante o período eleitoral já havia, né, a justificativa, que era a limitação da alíquota do ICMS, que foi aprovado no governo Bolsonaro em junho de 2022. Então já se tinha a expectativa dessa perda de arrecadação, não foi algo do dia para a noite, né? Algo que vem sendo construído há muito tempo. Não foi algo que pegou o Estado de surpresa, nem os estados, porque foi em nível federal. Né? Todos os estados devem ter essa limitação. Mas, enfim, Peterson, é algo assim, é aquela história para americano ver, né? Porque de facultativo não tem nada. Que peso o senhor acha que deva ter ações coletivas, sindicatos, associações, federações, CNA, ProSoja e tal? É sempre bom, Peterson, eu sempre sou a favor de ações coletivas, por uma série de motivos, né? Primeiro, pelo peso que a entidade representa, né? Que é um peso muito forte, né? Segundo, é um custo mais baixo, né? Para o contribuinte, falo, porque o custo, todo processo tem o seu custo, né?
Então acaba que sai mais barato para o sindicalizado, para o associado. E além disso evita o tumulto de ações judiciais. Né? A partir do momento que você muitas vezes individualiza para poucas ações, isso é bom para todo mundo, para o judiciário, para a máquina pública e principalmente para o contribuinte, né? Que por vezes tem até aquele receio de eu, a partir do momento que eu proponho uma ação em meu nome, vou ter algum tipo de conflito com o Estado, vou ser perseguido, posso cair na malha fina, ou a fiscalização pode ser mais agressiva em cima de mim, pelo fato de eu ter proposto essa ação, apesar de que isso eu acredito que não tenha. Não duvido, né? doutor. É complicado, a gente não pode falar que não, né? É muita coisa que acontece E aí, nos como é que fica a bastidores. questão do posicionamento? Se teria peso se a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás tivesse uma bancada do agro forte, representativa, que realmente fizesse uma pressão lá e mostrasse que isso aí não traz benefício algum para o campo, pode trazer prejuízo futuro para o Estado e tal, porque essa composição que aí está, os que estão aí ocupando cadeira hoje e estavam no ano passado, votaram a favor do governo do Estado, os que saíram e tinham poder de voto lá fizeram seus conluios, acabaram votando, poderiam até ter ajudado, entre aspas, o agro e tal, mas preferiram ficar com o governo, e nós temos hoje uma composição do Legislativo de Goiás que me parece também não está andando no mesmo caminho do agronegócio. Peterson, tudo isso não teria acontecido se tivesse encerrado lá na Assembleia. Lá na Assembleia. Se não houvesse essa aprovação. Né? Então, nada disso estaria, essa novela não estaria como está. A gente acompanhou alguns deputados, né, de oposição, mas um ponto, né, eles utilizaram bastante o governo. Aproveitaram o fim de mandatos de muitos, né? Não sabemos o que de fato aconteceu por trás, mas aqueles que estavam de saída, como se diz, já estou saindo, não tenho nada para perder, nem nada para ganhar. Aqui com o a partir do momento que eu tal. faço aqui uma articulação, pode ser que por vezes sobre aí algum cargo, alguma coisa, enfim. E de fato foi aprovado. Se foi isso ou não que aconteceu, a gente não sabe, né? Mas fato é que se houvesse de fato, né, essa bancada em maior número junto à Alego, nada disso teria acontecido, a gente não estaria falando disso hoje, e sim de outros tributos indevidos. Verdade. Pois bem, doutor Leonardo, a gente tem então até segunda-feira da próxima semana, né, no pós-feriado, para poder aguardar essas manifestações dos ministros, né? Fica aí a expectativa talvez de um destaque então que poderia vir do próprio Dias Toffoli, que é o relator, né, dessa solicitação, né, dessa barrada aí que teve lá no STF, iniciou o julgamento, o senhor falou 2 votos, né? 2-1. Até agora, né? Até não sei agora, se saiu mais algum. 2-1, então a gente aguarda os desdobramentos e se a gente tiver novidade a gente volta a conversar. Peterson, estamos na expectativa, né? Volto a repetir, é mais um capítulo de uma novela, daquelas novelas mexicanas que não tem fim, né? É algo aí pela regra comum, pela experiência comum que durará muitos anos, e reitero aqui, é válido sim, sempre aquele produtor que tiver interesse tome a medida judicial, pelos vários motivos que nós já expomos aqui, né? Solicite o depósito em juízo e principalmente, não tomando qualquer tipo de medida judicial, na via administrativa mesmo, analise bem a operação para ver se de fato o Fundeinfra é devido, porque há situações que estão sendo cobradas que não é devido, né? Peça para vir a discriminação do pagamento, deixe tudo documentado, e hoje é dia 17 de abril, lembrando que hoje, dia 17 de abril, está suspenso, não pode ser cobrado desde o dia 4 de abril, até que a liminar seja revogada ou, se for mantida, permaneça a suspensão da cobrança. Muito bem, doutor Leonardo Scopel Macchione, advogado tributarista do Agro, agradecemos novamente a gentileza de estar conosco aqui, trazendo informações, né, que geram valor ao amigo homem do campo. Agradecemos muito a sua participação e a gente espera, né, ter oportunidade em breve para voltar a conversar e informar, que é o intuito desse canal aqui do podcast Agronegócio. Tá ok, doutor? Peterson, sempre é um prazer estar aqui com você. Eu já disse outras vezes, você que é uma referência aí no meio de comunicação. Me coloco sempre à disposição, né, para tratar de assuntos delicados, mas que estamos aqui, né, na luta do bom direito, né, ao lado aí do produtor. É uma luta que está apenas começando
E volto a repetir, me coloco sempre à disposição, é sempre uma satisfação falar com você no AgriCast, podcast Muito AgriCast. Bem. Agronegócio, muito bem. Fechamos por aqui, programa de número 82 do podcast Agronegócios, sempre com apoio muito especial da Agrotécnica Buriti, do Grupo Reimac, o braço forte do homem do campo, da Casa Carlone, Altec Brasil, trabalhando juntos por um planeta de abundância, da Fênix Gerenciamento de Compras Agrícolas, também conosco, no Brasil Verde e Amarelo, que produz, que alimenta o mundo, aqui no CCAJ. Na quarta-feira, a gente retorna, 19 horas, trazendo a participação do Fábio Manfrim, né, estará conosco aqui na quarta-feira. Ele é desenvolvedor de sistemas e o tema é o controle gerencial e a sua importância na gestão do agronegócio. Na quarta-feira. Na sexta-feira, Gilmar Moura, diretor da loja da Comigo aqui em Jataí, a gente fala sobre armazenamento, né, tem um risco de apagão ou não, né, de armazenagem de grãos aqui na região nessa safra, devido à soja que está lá no armazém ainda, que não saiu, devido ao milho que vai chegar daqui a pouquinho. A gente fala sobre esses assuntos também com Gilmar Moura na sexta-feira, aqui no podcast do produtor rural, do empresário do campo e também do empresário urbano. Obrigado ao Matheus aí na técnica, um abraço ao Guilherme no suporte também na programação, né, do agronegócios. Até quarta-feira, se Deus quiser, a nossa padroeira, Nossa Senhora de Aparecida, nos abençoe e sempre nos propicie este encontro com esse Brasil de verdade. Grande abraço e até mais.